Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Quero pedir para vocês se colocar de pé nessa tarde, para hoje, para a gente dar início ao nosso culto. E eu queria falar algo para vocês nessa noite, porque algo que Deus tem falado comigo durante essa semana é sobre a importância de você ter o teu coração aberto. Tem um versículo que fala em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir a porta, se você permitir que eu entre no teu coração, assim Jesus quer falar para você nessa noite. Se você permitir que Ele faça algo novo na tua vida, nessa semana, hoje, a partir de hoje, né? Ele vai fazer. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Eu sempre gosto de usar a analogia que, ao contrário do diabo, o diabo ele entra, ele não quer saber se você vai abrir a porta ou não. Se você der uma brecha, ele vai entrar na tua vida e vai tentar te destruir de alguma forma, não só você como a tua família. Jesus é totalmente ao contrário, ele precisa de um convite. Ele precisa de alguém abrindo a porta para o lado de dentro. E esse alguém somos nós. Então o que eu quero pedir para você nessa noite é que você possa abrir o seu coração, que você possa permitir que Deus faça algo diferente na tua semana. Amém? Então que você possa fechar os teus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento ao Senhor, que você agora possa simplesmente falar assim: Senhor, eu não tenho mais reservas, eu não tenho mais todas as minhas forças agora caem por terra, e eu confio totalmente no Senhor. Que você possa ter esse pensamento, e Ele com certeza vai fazer algo grande. Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, diante da tua presença, para buscar algo novo, para buscar uma semana diferente, para buscar um mover da tua parte sobre as nossas vidas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, prostrados, totalmente rendidos na tua presença, para que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, para que o Senhor possa vir transformar a minha mente, as nossas mentes, e nós te damos total liberdade, Pai. Neste dia, Senhor, nós abrimos a porta do lado de dentro, para que o Senhor possa entrar e fazer algo novo, algo sobrenatural, Pai. E sabemos que só o Senhor pode fazer, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, porque viemos diante da tua presença para buscar algo diferente. Nós não queremos sair daqui, Pai, da mesma forma que chegamos. Nós queremos sair daqui totalmente transformados, Pai, totalmente cheios, para que nós possamos ter uma semana sobrenatural.
com todo o coração. Diante de Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha correr. Abre o céu, Senhor, neste lugar. Cante mais uma vez. Sim, Senhor. Derrama a tua solução nesta noite. Derrama o teu poder, o teu amor sobre a tua igreja, Pai. Abre o céu sobre este lugar. Abre o céu sobre cada vida, sobre cada coração. E a última vez, venha tua. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha morrer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Forte. Eu sei que nada pode parar o mover do Senhor. Que Ele começou uma obra linda, algo maravilhoso na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida de muitas mulheres que hoje foram para o encontro. Glória a Deus, eu queria convidar você a cantar assim comigo. Pressionados, mas não desanimados, perplexos. Canta comigo, igreja! Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhando, pelo que Deus nos move, é o que nós temos.
Meu Deus, deixa eu só respirar. Porque eu vim pular junto. Mas que alegria ver a igreja assim, que alegria ver as mulheres assim. Hoje eu quero compartilhar um versículo com vocês que está em 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. Amém. Vou abrir aqui. Diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém. E essa palavra Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com vocês. E nessa passagem é sobre o rei Davi, quando eles estavam construindo o templo. E o rei Davi ofertava voluntariamente. E quando ele fazia essas coisas, ele dava um exemplo para o povo. E aconteceu que para eles construir o templo, todo o povo começou a ofertar voluntariamente. Vinham ofertas de todo lado. E o templo começou a ser construído. Mas como foi que o rei Davi, o que ele fez? Qual era o segredo que ele tinha para que o exemplo dele fizesse com que todos seguissem o que ele estava fazendo? E o segredo para que tudo isso acontecesse estava no coração de Davi. Davi tinha um coração que ofertava na casa de Deus voluntariamente, com amor e com alegria. E assim o povo se motivava a viver isso também. Davi tinha um coração generoso. O segredo estava no coração dele. E o segredo também está no nosso coração. Na forma como que a gente ouve a palavra e aceita no nosso coração. Eu quero dizer para você que os dízimos e as ofertas não são como bater um ponto na igreja, que você vem aqui, você bate um ponto e você cumpriu o que a Bíblia diz. Não é isso. As ofertas e os dízimos na casa de Deus demonstram um coração generoso. Um coração que já compreendeu o reino, um coração que já compreendeu que o templo precisa disso. E isso ele fazia com o povo. O exemplo dele movia todo o povo. Deus, ele sempre vai nos dar o que a gente pede, mas nós temos que administrar o que ele nos entrega. E Davi fazia isso muito bem. Ele administrava, cuidava e fazia com que todo o povo fizesse igual a ele. Deus vai dar para você tudo o que você sonha, tudo o que você deseja, quando você entender que não é para bater o ponto. Já fiz, já cumpri meu papel. Então tá bom, agora já está tudo certo e não vai acontecer nada comigo. Não é assim. Porque Davi também passou por provações, por situações difíceis. Isso não impediu que ele passasse, mas ele tinha o Senhor. Ele sabia que a generosidade dele fazia toda a diferença na vida dele. E talvez hoje você veio aqui e por algum momento você não teve um coração generoso. Você não entendeu essa parte. Mas então era só eu ter um coração generoso? Sim. Para que Deus possa fazer a obra. Para que possa fluir em você as bênçãos. Elas já estão todas preparadas. Mas depende do coração que aceita a palavra. Do coração que aceita essa mudança. Eu posso dizer para vocês que Davi administrava muito bem. Ele influenciava as outras pessoas. Ele dava um exemplo. Eles viram o templo ser construído. Um trazia ouro, outro trazia prata. Se você for ler 1 Crônicas, você vai entender depois do que eu estou falando. E a Bíblia diz que Davi, sabe como é que foi o final dele? Ele faleceu feliz e realizado. Esse é um coração que Deus quer. Um coração feliz e realizado, que está disposto a obedecer. A obediência sempre vai gerar bênção. E se você está aqui, e se eu estou aqui, é porque nós temos que aprender algo. Se desprenda para você ver o melhor de Deus. Seja generoso com o Senhor. Talvez as pessoas te decepcionaram em algum momento. Pessoas te fizeram mal, pessoas te enganaram. Isso fez com que o teu coração se bloqueasse.
Mas Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te devolver um cheque e dizer graça inalcançada. Ele não vai fazer isso, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. E Ele vai cumprir na tua vida todas as vezes que o teu coração for generoso para com Ele. Generosidade é você dizer: Senhor, eu só estou devolvendo o que o Senhor já me deu. Eu entendi isso, Senhor. Porque todos os domingos nós estarmos aqui e chegar esse momento tem que ser uma alegria para nós. O povo estava alegre porque entregava ao Senhor aquilo que já era dele. Por isso ele se alegrava. Então se alegre também. Se alegre em dizer: Senhor, está aqui a minha parte. Homem nenhum vai tirar. Porque eu estou entregando para o Senhor. E o Senhor vai cuidar de mim. Normalmente acontecem situações na nossa vida que a gente até pensa: não, primeiro eu vou resolver as coisas e depois eu me trato com o Senhor. E não é assim. Primeiro, entregue ao Senhor, seja fiel a Ele. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele conhece o coração dos seus filhos, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você passou, o que você passa, Ele sabe o que as pessoas fizeram a você. Mas não mude o teu coração pelas atitudes das pessoas, porque o Senhor não muda. Ele continua sendo o mesmo e Ele vai cuidar da tua vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você estenda as tuas mãos para frente, como uma forma de receber, para que a gente possa fazer essa oração, que você prepare a tua oferta e que você pense em Deus. Senhor, hoje nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor conduziu o rei Davi, assim como o Senhor conduziu o teu povo, Senhor, a serem generosos na tua casa, assim o Senhor fará na nossa vida. Eu oro, Senhor, por cada um da igreja. Eu oro, Senhor, por cada coração que está aqui. Cure os corações, Senhor, que deixaram de ser generosos por algum momento contigo, com a tua casa, com o teu tempo, com situações. Eu oro para que o Senhor cure agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que os nossos corações são generosos. Eu declaro, Senhor, que os teus filhos agora estão entendendo o que é generosidade. Que o Senhor vai cuidar da área financeira. Senhor, nós te entregamos a área financeira da nossa vida. Nós te entregamos, Senhor, as empresas aqui, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, o nosso trabalho. Aquilo que nós fazemos dia a dia, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. E sim, Senhor, nós iremos ser generosos contigo. Porque o Senhor só nos entrega aquilo que é para nós administrarmos. Cuide do teu povo, Senhor. Abençoe as mãos do teu povo, Senhor. Que nós possamos ver o teu cuidado dia após dia. Que nós possamos ser uma igreja feliz, generosa, que oferta a ti, Senhor. E que entendeu a tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro por cada homem que está aqui, Senhor. Que eles sigam os princípios. Que eles sejam homens que não negociem, Pai, o que a tua palavra diz. Que eles sejam homens que honrem as suas casas, Senhor. Que eles tenham o primeiro passo, Senhor, para ser fiéis a ti. Eu oro pelas mulheres, para que sejam mulheres sábias, Senhor. Para que conduzam os seus maridos, Senhor, os seus esposos a serem fiéis a ti, Senhor. E nós temos a certeza que nada irá nos faltar, porque a tua palavra nunca voltará vazia. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Você pode ofertar com amor e com alegria. E temos também a mulher que continua até hoje.
Você que veio pela primeira vez, queria dizer que vocês são muito bem-vindos. Vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. No final, ao sair ali no balcão dos boas-vindas aqui, tem uma lembrancinha. Então, antes de vocês ir embora, passe ali para vocês ganharem um presentinho. E agora eu queria fazer uma pergunta para as mulheres que foram para o encontro agora. Valeu a pena ou não? Sim. Foi maravilhoso ou não foi? Sim. Deus fez obras grandiosas lá? Sim. Então agora eu queria, baseado nisso que vocês falaram, convidar os homens, que próximo final de semana agora chegou a nossa vez. E eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana. Foi um casal lá, jantar lá em casa pra gente. E eu comecei a contar pra eles algumas coisas, como é que era. A gente não dá spoiler, mas a gente fala as bênçãos que Deus faz lá. E começou a me surgir uma água na boca, uma vontade de ir também. E eu disse, eu vou também então. Aí nessa confirmação, mais outras pessoas que trabalham lá comigo já confirmaram que vão ir. Então que você chegue em casa, comente com o seu marido, comente com o seu pai, com o seu irmão e fale as maravilhas que Deus fez lá. Que esses homens que às vezes estão sofrendo e não estão demonstrando, Deus tem uma cura para ele lá. Às vezes aquele homem que está sofrendo de ansiedade e às vezes não é falado, ou muitas vezes a gente sofre dentro do nosso coração sozinho, né? E lá é o local de descarregar isso aí, lá é o local que Deus vem com a cura. Então você convide, semana que vem, sexta-feira, às 7 horas, nós vamos estar saindo daqui e que você possa confirmar já, homens estão todos convidados. Amém? Também no final nós temos a nossa praça de alimentação, né? Nos últimos cultos a gente tinha feito uma ação, até a gente quer agradecer todos que ajudaram, porque foi uma bênção. Os 3 últimos cultos, todos os lanches foram feitos, todos foram vendidos. Então a gente queria agradecer de coração mesmo todos vocês terem ajudado. Mas hoje a gente volta à programação normal, mas tem o lanche ali na praça de alimentação. E eu queria fazer outro convite para vocês. Agora em novembro, em Concórdia, nós vamos ter a convenção geral, dia 14 e 15. Assim como o encontro lá também é algo assim que você vai para recarregar as pilhas. Então quando você ali está, né, se sente, parece que Deus está ficando distante. Esses são os momentos que Deus prepara para que você possa se aproximar dele ainda mais. E também, domingo que vem, dia 21, nós temos o nosso culto gaúcho. Então, que você venha com seu traje, traga seu chimarrão e venha para esse culto que acredito que vai ser maravilhoso. Amém? Então, vamos receber o nosso pastor agora. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Eu quero convidar você, se você puder, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Cristo em ti se
que me abraçou, me resgatou e agora eu sou filho de Deus. Você pode levantar suas mãos. Abre uma com todo o coração. Nessa mesma alegria, vamos receber a nossa pastora nessa noite, que vai estar compartilhando uma palavra. Você pode receber ela, aplaudindo a Jesus bem forte. Amém. Então, antes de eu compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração, quero convidar se tem alguma mulher que gostaria de testemunhar. Eu não vou chamar por mas talvez você, eu creio, já ouvi muitas contadas, testemunharam desse encontro com Deus. Eu gostaria de ouvir, se compartilhasse com a igreja também. Quem se voluntaria a olhar. Não, essa que você falou não pode. Ela tem que me ela falou não. Então a gente vai chorar junto. Não vou chamar essa. Eu vou, mãe. Estou com o microfone aqui. Pode ser a cara, então. Boa noite, igreja. Amém. Ai, pode chorar. Como foi a minha primeira vez indo me encontrar com Deus. E mulheres, eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui. É inimaginável o que Deus fez comigo e com todas as mulheres que estavam lá. Eu sou uma menina jovem, eu tenho 17 anos, mas algo que Deus me curou de muitas coisas que eu tive, de ansiedade, de raiva dos meus pais, desobediência a Deus. E Jesus, Ele transformou na minha vida. E se você tem, nós temos a oportunidade de ir. Todo mundo aqui daqui sabe que o convite ele é feito. E eu enfrentei os meus pais para eu poder ir. Eu tive a coragem. Eu tive os argumentos que foi falado lá. E Jesus tocou o coração do meu pai e da minha mãe. Eles vieram na igreja, meus pais são católicos. E a Bibi está aqui, sabe? Você está da Bibi, mas a Bibi também, ela é minha prima. E ela sabe o quão difícil foi para nossa família aceitar que nós viemos
digo. Então você, mulher que ainda não foi, ou que já foi, vá. Eu tô muito tocada por Jesus, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui uma por vão, tá? Pode ser a Ciandra. Por favor, Ciandra, vem pegar. Se escapou? Não fala? Boa noite, igreja. Então, quando foi para mim ao encontro, eu estava com dois corações, se eu ia, não ia. O coração dizia que sim, a mente dizia que não, nunca tinha ficado longe do meu esposo, da minha filha. Mas a líder de célula e a minha pastora conversaram comigo e falaram: olha, a oportunidade que você tem de ir é agora. Então eu fui, decidi, falei para a Ari que ia, falei para a pastora que ia, eu disse: eu vou, seja o que Deus quiser. Tinha muito medo de ir, passo muito mal no ônibus e aquele medo. E fui, gente do céu, vocês não têm noção do que é. É fora do mundo. Se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido até o último fio de cabelo. Porque é maravilhoso as bênçãos, os testemunhos que a gente escuta lá, a gente vê coisas assim que são extraordinárias perante Deus. Quem tiver a oportunidade de ir, vão, porque vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Não pode não. Você fez que não, Dani. Falou. Eu acho que vai ser importante. Confie em mim. Nem chorando. Vem comigo. Vai com choro. Porque eu sei que a obra que Deus começou na vida de vocês é maravilhosa. Como é que é o seu nome? Daniela. Dani. Quanto tempo você está vindo na igreja? Vai fazer 4 meses, eu acho, 3 meses e meio, mais ou menos. E como foi o encontro para você? Foi muito bom, porque semana que vem vai fazer 4 meses que eu não moro mais com meu filho, que ele foi o encontro de Deus. Ele tinha 2 anos e 7 meses, foi muito repentino. E semana que vem, dia 19, vai fazer 4 meses. Então, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E lá a gente encontra o amor, porque você se sente abraçado, você se sente acolhido. E mesmo que a gente, como mãe, chore, a gente entende. Porque a missão dele que era salvar eu e o pai dele. Então, foi muito gratificante. Tá. Apertado ainda, mas cheio de emoção por ter ido lá, vale a pena. Glória a Deus. Obrigado. Eu vou para cá. Pode vir, Dani. Pode vir. Não, seguro, fica tranquilo. Amém. Como é o teu nome? Daniele. Olá, pessoal. E do olho. Não sabia que tinha esse vizinho do ônibus. Dani, mais ou menos quanto tempo você e o Luan estão na igreja? A primeira vez que nós viemos foi no primeiro culto da igreja aqui. No 1º de dezembro. Muito bem. E como foi o encontro com Deus para você? Eu não sei se palavras podem explicar, porque assim como a Dani, eu também perdi minha filha, né? A gente devolveu ela para Deus agora em outubro, vai fazer 3 anos. Ela tinha 8 aninhos e posso dizer assim para vocês que a dor, ela não passa, não de jeito nenhum, mas Deus caminha com a gente de uma forma que eu não sei explicar. E lá eu pude sentir, eu pude colocar para fora o que eu não conseguia por medo de pesar para as pessoas que também sentem a mesma coisa que eu. Mas lá eu pude me
me senti aliviada e me senti abraçada por Deus e eu sei que a gente vai conseguir seguir, porque foi a nossa promessa, né? Foi a promessa que eu fiz para ela e a gente vai seguir firme e sempre com Deus. E vocês duas, Dani e Dani, Jaciel, Luan, e se tem mais alguém aqui que talvez eu não saiba, vocês não são só abraçadas, quero lançar uma palavra para vocês não são só curadas pelo Espírito Santo, vocês são consoladas por Ele e por toda a igreja. Sinta o abraço e o amor de toda a igreja pelo coração de vocês. Eu sei que Deus vai fazer uma história linda na vida dessas duas famílias maravilhosas. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. E me permita só reforçar o convite. Porque eu vejo que o encontro com Deus, irmãos, ele poder ter essa experiência, você se permitir viver essa experiência, é você permitir Jesus curar o teu coração e fortalecer a tua vida de uma maneira única. Não só nessa área, como em muitas outras áreas também. E por isso eu aproveito o gancho dessas mulheres e convido você, homem, não perca essa oportunidade. Semana que vem nós estaremos saindo na sexta-feira. Você que ainda não fez a tua inscrição, pode fazer ali no Bookstore, você pode pagar até na quarta-feira, pode pagar no cartão. A gente vai se organizar em caronas, nós vamos de carros, tá? Então eu digo para você, não perca essa oportunidade, porque assim como Jesus curou e confortou, não só o coração delas, como de muitas mulheres, algo que Ele fez, esse amor inexplicável, é o que Ele tem preparado para cada um de nós também. Amém? Então vamos receber a pastora aplaudindo a Jesus mais uma vez. Amém. Feche os seus olhos por um instante, coloque a mão no seu coração, que você possa nessa oração abrir o teu coração e dizer: Deus, fala comigo através da tua palavra, traz a tua direção para a minha vida. Fala para Jesus que você é grato por esse tempo de louvor que nós tivemos, mas que também você possa pedir um ensinamento, porque a palavra é alimento, a palavra ela é uma semente que vai gerar uma fé no teu coração, uma expectativa de algo que o Senhor pode fazer. Então fala para Ele nesse momento e dá liberdade para que Ele possa ministrar na tua vida. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós rendemos a nossa vida por completo a Ti. Crendo, Deus, que o Senhor já está operando em nosso meio, desde o início, desde quando chegamos nesse lugar, nós damos liberdade para que a Tua palavra entre em nosso coração e que não seja, Senhor, somente um conhecimento, Deus, mas que seja uma fé, que possamos aplicá-la em nossa vida e sermos testemunhas daquilo que o Senhor irá fazer. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez. Algo que o Senhor me lembrava dessa semana sobre a vida do nosso pastor Jairo. Não sei se você já conhece o pastor Jairo Garcim, que é o nosso pastor, o pastor que foi o fundador da EIRA. Desde que eu me converti, desde que eu conheci o Senhor, ele sempre foi meu pastor e sempre vai continuar sendo o meu pastor. Mas algo que ele conta como testemunho foi quando, numa das primeiras vezes que ele ouviu a palavra, ele teve esse contato com Jesus, foi num versículo. E eu vou ler para você que está em Lucas 19, 10. Esse versículo que ele ouviu, Lucas 19, 10, e que impactou a vida dele. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele conta que quando ele ouviu esse versículo, ele pensou: meu Deus, sou eu. Sou eu a pessoa que estava perdida. E Jesus veio me encontrar. E algum tempo atrás, pouco tempo atrás, e perguntaram para ele qual das passagens da palavra da Bíblia que marcava o que ele comentou que era essa passagem. E a palavra que hoje eu quero compartilhar com você é a dracma perdida. Talvez quando você ouviu esse versículo, ou até mesmo quando você ouviu algumas pessoas testemunhar, algumas mulheres testemunhando sobre o encontro, talvez você pensou: meu Deus, eu também perdi. Eu perdi alguém, e essa talvez, hoje, ainda para elas, que é muito recente, pode parecer uma dor insuportável ou uma dor incurada. Mas algo que nós temos visto testemunhado, temos pessoas testemunhando
temos a Gi, o Marcão, que sempre testemunham, temos a Gi também, que hoje ela está com um bebezinho recém-nascido, também sofreram uma perda. E Jesus foi curando. Isso, a saudade sempre vai ficar, mas isso dá uma palavra para vocês. Um dia, essa cicatriz não vai mais no coração de vocês. Vai ficar saudade, vai ficar pastelão. Mas, ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente perde coisas. E muitas parecem que são impossíveis de ser recuperadas. Existem coisas na nossa vida que talvez nesse momento você pense que é impossível recuperar a minha família, é impossível recuperar o meu negócio, é impossível recuperar os sonhos. Talvez você chegou pensando aqui, talvez em algum momento da sua vida você já viveu isso, pensando que existem coisas que não têm mais solução. Talvez você já perdeu sonhos, talvez você já perdeu a esperança de prosperar, de conquistar a sua casa, já perdeu a expectativa de ter uma família, a gente costuma dizer, né, como um comercial de margarina que parece perfeito. Talvez você pensou que não tem mais expectativa da sua família, talvez hoje você vive com o seu primeiro amor por Jesus perdido. Talvez você pode até ter visto essas mulheres testemunhando a alegria do primeiro amor, a alegria de conhecer Jesus, a alegria de ter esse encontro. E quem sabe um dia você viveu isso. Mas isso é algo que está perdido no teu coração. Mas isso é algo que pode ser encontrado. Talvez você pense que o chamado que o Senhor tem na sua vida já foi perdido. Ou talvez você chegou pensando, ou você há algum tempo tem pensando que aquilo que perdeu se perdeu do teu coração com uma mágoa, com uma ofensa que você sofreu, uma rejeição que você sofreu. Talvez você pense que algo que foi roubado no teu coração jamais pode ser recuperado. Mas eu quero dizer para você que sim, existe a possibilidade, sim, existe chance. E a gente vê um exemplo que diz lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10, Jesus estava contando uma parábola, estava contando uma história para os discípulos conseguissem entender. E diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe que, para contextualizar essa parábola, esse exemplo, essa dracma, na verdade, ela tinha, os historiadores, né, os teólogos dizem que ela tinha em torno, cada dracma tinha em torno do valor de um trabalhador, de um salário, o salário do dia de um trabalhador normal. E ela tinha 10 dracmas, essa mulher. E essas dracmas que essa mulher possuía, elas podiam estar em formato de colar, ou ela podia guardar, não, porque era valioso para ela. Mas essas dracmas, elas representavam o dote de casamento. Então essa mulher, ela estava guardando, né, conforme os estudiosos dizem, ela estava guardando aquelas 10 dracmas para guardar, que era o dote de casamento. E para ela poderia se transformar numa vergonha se o seu noivo chegasse e ela não estivesse com as dracmas, ela não estivesse possuindo essas dracmas. E poderia ser vergonha, poderia representar que ela iria continuar solteira, poderia ser um sonho interrompido, a perda dessas dracmas. E antigamente, até os historiadores e arqueólogos, eles encontraram muitas casas, quando eles foram fazer estudos, procurar, os arqueólogos encontraram casas cheias, soterradas, né? E as casas mais humildes, de pessoas mais simples, elas não tinham janela e elas eram de chão batido. Então, para que uma pessoa perdesse, ou para que essa mulher perdesse essa dracma, representava que era muito fácil perder e muito difícil de encontrar. Porque, inclusive, os historiadores encontravam as dracmas nas frestas soterradas no chão. E também para que pudesse encontrar, eu estou contando isso para exemplificar, para você entender o valor que tinha essas dracmas. Essa mulher, o quanto foi difícil
para que ela pudesse encontrar, ela tinha que procurar diligentemente. Ela tinha que procurar com muito esforço, muita dedicação. E como não tinha janela nas casas mais simples, mais humildes, que acredito que era o caso dessa mulher, ela tinha que procurar uma lamparina. Por isso que a Bíblia fala que ela acendia a lamparina, varria a casa, encontrava e se alegrou. Então, ela tinha, mesmo durante o dia, acender essa lamparina e procurar com muito esforço para encontrar aquela dracma que possivelmente era o seu dote, algo que ela entregaria para o seu noivo, para o seu futuro marido. E sabe que essa parábola, ela nos ensina algumas coisas. E eu quero que você fique comigo nessa palavra e entender aquilo que ela pode representar na nossa vida. Ela, em primeiro lugar, era dela. Ela possuía aquelas dracmas. E ela reconheceu que ela tinha perdido, mas que ela precisava encontrar. Partiu dessa mulher a atitude de reconhecer e de procurar aquilo que ela estava procurando. Sabe que algo para compartilhar com vocês que muitas vezes nós aconselhamos muitas pessoas. Assim, todos os dias nós conversamos com muitas pessoas. E quero confessar algo para você. Talvez a pessoa mais difícil de aconselhar ou de nós tentarmos ajudar, né? Claro, a ajuda do Espírito Santo. Mas a pessoa que é mais difícil de a gente aconselhar ajudar é a pessoa que não reconhece. Ela não reconhece que ela precisa ajudar. Ela não reconhece aquilo que o seu erro. Porque, sabe, é muito mais fácil a gente transferir para os outros a responsabilidade daquilo que acontece com a gente. Eu sei que muitas vezes acontece coisas que a gente não espera. Eu sei que muitas vezes somos vítimas de situações que nos pegam desprevenidos. Eu sei. Só que muitas das vezes, muitas situações que acontecem na nossa vida são responsabilidade nossa. E a gente não procura. E a gente não se esforça. E a gente não reconhece que aquilo precisa partir de nós. É fácil dizer, eu sou assim porque me fizeram assim. Eu estou assim porque, por causa do que os outros falaram. Eu vivo dessa maneira porque me obrigaram. Ninguém me vê, ninguém faz nada por mim, porque ninguém me ajuda. E é muito fácil nós transferirmos para os outros. Mas enquanto a nós? Você já parou para pensar que muitas vezes, se nós mudamos, se nós tomamos uma atitude para fazer algo diferente, tudo muda. Uma frase, né? Quando eu mudo, tudo muda. Você pode repetir comigo? Quando eu mudo, tudo muda. Ai, pastora, não é bem assim. Duvido. Experimente. Se você fala negativamente, comece a mudar as suas palavras para Deus. Se você tem o hábito de reclamar muito, comece a agradecer ao invés de reclamar para você ver. Se você tem o hábito de ser caçador, esbanjador, comece a mudar para você ver. Comece a mudar, comece a mudança. Existe algo que eu sempre falava muito, faz um tempo que eu parei de falar, mas seja a mudança que você gostaria de ver nas pessoas, seja a mudança que você gostaria de ver no mundo, seja a mudança que você quer ver na sua casa. Porque sabe, é algo que eu fico sempre pensando, é muito fácil nós orarmos e clamarmos a Deus. Deus muda meu marido, Deus muda minha esposa, Deus muda meu colega de trabalho. Mas às vezes Deus vem e diz, então você primeiro fala, eu quero mudar. Enquanto essa pessoa não mudar, eu não mudo. Enquanto essa pessoa não fizer diferente comigo, eu não faço. É muito fácil transferir para os outros. Mas essa mulher, ela procurou diligentemente. Ela se esforçou muito. Que foi a segunda coisa que ela fez. A segunda coisa, ela se esforçou muito para procurar. Agora, depois de umas 2 semanas de sol, quero saber quem fez um faxinão na casa. Aqui, deu umas 2 semanas de chuva, né? Você aproveitou o sol para fazer uma limpeza na sua casa. Você aproveitou o sol e você lavou as roupas que estavam tudo lá, já cheirando novo. Como é que você faz faxina na casa? Da vez em quando eu faço com as mulheres, elas falam, meu Deus, hoje eu fiz isso. Eu falei, você tem que aproveitar e fazer, vou ter empolgada nisso. E como é que a gente faz um faxinão na casa? E você ergue os móveis, abre as janelas, enrola as cortinas. O que você faz? Tira tapete. E você se esforça muito para limpar aquela casa, né? Você
estava no culto passado aqui, lembra da palavra do pastor? Arrume a sua casa. E a gente se esforça. E a gente começa a fazer uma revolução na nossa casa para limpar. E foi mais ou menos isso que ela fez. A Bíblia fala que ela limpou a casa, ela acendeu a lamparina, ela limpou a casa, e ela se esforçou diligentemente para encontrar aquilo que ela precisa. E sabe que isso nos dá uma lição, nos ensina algo muito importante sobre o esforço. Porque muitas vezes, eu sempre falo, sabe, muitas vezes algumas pessoas são enviadas, pastores, e eles vêm e nos perguntam assim, qual conselho você me daria? A gente vai iniciar a obra agora, qual conselho você me daria? E eu dou 2 conselhos, eu falo assim, mude de mentalidade, porque você está indo para um lugar diferente, você está começando algo novo, você precisa ter uma mudança de mentalidade. E a segunda coisa que eu falo é, sonhe grande, sem medo de começar pequeno. Porque você tem um sonho grande, acredito que todos vocês têm um sonho grande. Pense no maior sonho, vou dar 10 segundos para você pensar no maior sonho que você tem na sua vida. Pense. Então, sonhe grande. Não tenha medo de sonhar grande, mas não tenha medo de começar pequeno. Porque os sonhos que nós temos, ou talvez as grandes coisas, grandes empresas, grandes negócios, grandes igrejas que você vê, e você pensa, uau, como eu queria estar lá, como eu queria que a empresa estivesse assim, como que eu queria que a minha empresa faturasse de tal maneira, como que eu queria tal coisa. E sabe que é muito importante nós sonharmos, mas tudo que um dia se tornou grande, um dia precisou começar pequeno. Então não tenha medo de se esforçar. Talvez você esteja vivendo o início desse sonho que você pensou muito grande que você tem. Não tenha medo de se esforçar, de dedicar as suas forças para isso. Porque fácil é começar. Concluir é uma bênção. Começar envolve nossa vontade, nossos sonhos, nossos projetos, mas concluir algo envolve diligência, envolve esforço, envolve dedicação, força de vontade, planejamento, envolve renúncia. Sabe que muitas vezes, quando vemos coisas grandes, empresas grandes, pessoas conquistando, eu digo, ninguém sabe o preço que foi pago. Talvez um dia as pessoas vão olhar e vão ver suas conquistas, mas as pessoas não saberão o preço que foi pago, então tudo bem. Mas não se importe de pagar o preço, de se esforçar por isso que você precisa, isso que você tem sonhado. Eu sempre digo, e lá em casa a gente sempre conversa, que melhor do que um grande esforço é um esforço contínuo. Melhor do que nós nos esforçarmos muito, nós precisamos continuamente nos esforçarmos. Eu até já dei um exemplo uma vez. Por exemplo, você sabe que você tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E você pensa, bom, você tem que tomar 2 litros de água por dia, são 7 dias na semana, eu vou tomar 14 litros no domingo. E todos os dias eu não preciso mais tomar água. Vai funcionar? Não, porque nós precisamos tomar 2 litros de água, no mínimo, todos os dias. Nosso esforço precisa ser contínuo. Para a tua família, precisa ser contínuo. Tudo precisa ser contínuo. Olha que interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 5, quero ler com vocês. Gênesis 2, 5. Diz assim, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que interessante que essa passagem diz. A Bíblia fala que Deus criou tudo, céus, terra, foram palavras, foram dias de uma criação perfeita. Mas toda vez que eu leio esse versículo, ele impacta muito, porque fala que existiam coisas
que ainda poderiam acontecer, mas a chuva não tinha vindo e não havia alguém para lavrar a terra. Existem coisas na nossa vida que o Senhor ainda não nos entregou. Existem planos, projetos, existe prosperidade. Talvez você solteiro está buscando por um companheiro, por uma companheira. E existem coisas na nossa vida que Deus só vai nos entregar quando nós estivermos dispostos a lavrar a terra, a pagarmos o preço, a nos esforçarmos. Porque Deus já tinha tudo pronto. E a criação de Deus foi perfeita, mas precisava do homem para lavrar a terra. E na continuação, no versículo 15, Gênesis 2,15. Vou ler para você o que diz. E tomou o Senhor Deus do homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então existiam coisas que ainda não tinham acontecido, que Deus ainda não tinha podido fazer, mas a partir do momento em que o homem estava lá, elas iriam acontecer. Por isso que existiam muitas coisas na nossa vida que seria bom se a gente fizesse uma vez só, né? Por exemplo, tirar sangue. Quem gosta de tirar sangue? Ninguém? Mas Luiz gosta de tirar sangue. Acho que não. Mas a gente faz o exame check-up todo ano. É por saúde, graças a Deus, em nome de Jesus que não tenha nada. Mas existe algo que a gente precisa fazer todos os anos. Quem gosta muito de cortar grama? Talvez poucas pessoas. Mas se você tem grama na sua casa, diligentemente, a cada tantos dias você vai precisar cortar a grama. Quem gosta de uma cama bem cheirosa, sabe quando é bom, está cansado, chega uma cama cheirosinha, você vai tirar a coberta, deitar, se cobrir, não é maravilhoso? Mas todos os dias a gente precisa arrumar tudo. Você gosta de chegar lá e saber o que tem no teu guarda-roupa? Você vai precisar arrumar o guarda-roupa para isso. Mas quem gosta, como eu falei, tem a família do comercial do Margarida. Ai, é tão maravilhoso, né? Todos nós queremos ter uma família feliz, uma família que as pessoas pensam, meu Deus, olha como aqueles filhos são obedientes, aqueles filhos não têm dor de barriga, não precisam ir no dentista, meu Deus, são filhos maravilhosos, marido exemplar, esposa exemplar, mas existe algo que nós precisamos cultivar para que o casamento seja assim. É muito bom, é muito maravilhoso, né? Nós vivemos uma lua de mel constante, mas existem conversas que precisam ser ditas, palavras que precisam ser ditas com sabedoria. Eu sempre falo que nós podemos falar qualquer coisa, da maneira certa, na hora certa. Experimentem falar a coisa certa para o teu marido, esposa, no momento errado. Experimentem falar a coisa certa da maneira errada. Não funciona. Vai só já mais uma briga. Né? Experimente tentar aconselhar teu filho no momento certo. Aproveite as oportunidades. Aproveite para ter um diálogo com teu filho, com teu marido, porque existem coisas que nós precisamos fazer diligentemente, que nós precisamos fazer continuamente. Amém? Você está entendendo essa palavra? E eu entendo também que quando nós aprendemos a nos esforçar e fazer diligentemente, nós aprendemos a amar e valorizar. Porque quando nós não nos esforçamos por algo, ou talvez quando não precisamos nos esforçar tanto por algo, muitas vezes a gente não valoriza. Mas valorize a tua família, valorize aquilo que você tem, agradeça por aquilo que você tem, e Deus vai honrar e vai acrescentar os teus sonhos. Por isso, cuide da tua família todos os dias, cuide da tua empresa todos os dias. Você que é líder, cuide da tua célula, cuide dos teus discípulos, das almas preciosas que o Senhor confiou para você. Sonhe em multiplicar a tua célula, né? A gente sonha com muitas coisas. Sonha em ter uma casa maior, você sonha em ter um carro talvez mais novo, noviano, você sonha que a tua empresa cresça, você que é funcionário sonha em crescer de profissão, né? De cargo, você que é líder, sonha em multiplicar a tua célula. Sonhe em ver muitas pessoas sendo salvas da tua célula. Sonhe e cuide e valorize todos os dias isso. Amém? E por fim, a parábola conta que essa mulher, ela, depois de encontrar
ela fez uma grande festa, ela se alegrou, ela vibrou, ela se emocionou, ela contou para todo mundo aquilo que ela tinha encontrado. Era algo muito precioso para ela. E, sabe, eu creio que nós estamos vivendo isso. Essas mulheres, vocês mulheres que viveram isso no ponto, você viveu uma restauração, você viveu uma mudança. Existem coisas que eu creio que não são imediatas. Talvez você pense assim, eu não recebi tanto quanto Beltrano, fulana, meu Deus, ela recebeu mais, eu não recebi tanto quanto ela, mas eu quero dizer algo para você. Existem coisas na nossa vida que são um processo. Talvez você vai ir para a tua casa e o Senhor vai continuar falando com você. Talvez você vai para o teu trabalho e Deus vai continuar ministrando e fazendo a obra que Ele começou na sua vida. Por isso, continue firme e conte para as pessoas. Conte aquilo que você tem recebido. Não só as mulheres do encontro, você que já conhece ao Senhor também, conte. Conte que tem sido maravilhoso. Conte que Jesus tem transformado a tua vida. Conte que Jesus tem acrescentado pessoas diferentes, que tem sonhado com você, que tem estado ao seu lado. Conte para as pessoas. Uma vez eu li uma frase do Bill Johnson que me marcou. Ele disse que o que realmente importa mesmo não é só quando uma igreja é seguinte, mas é quando as pessoas voltam para a sua vida comum, voltam para o seu trabalho, voltam para a sua escola, voltam para a sua casa, e ali a mensagem se torna atuante. Ali a mensagem se torna viva. Por isso, não guarde só para você. Não se esforce só. É muito importante você se esforçar por estar todas as semanas aqui, junto com os irmãos da fé, compartilhando, tendo esse momento de louvor maravilhoso. Mas que teu esforço também seja por aplicar a palavra, por ser diferente, por permitir que o Senhor transforme teu temperamento, por permitir que o Senhor transforme as tuas vontades, por permitir que muitas vezes o Senhor vai te mostrar coisas que você precisa deixar. Muitas vezes Deus vai mostrar coisas na tua vida que você precisa abandonar, coisas que você precisa deixar para trás e não voltar mais para aquilo. Permita que o Senhor vai moldando a tua vida, porque Ele vai te transformar numa testemunha. O Senhor vai te transformar em um gerador de sonhos em outras pessoas, um agente de transformação para outras pessoas. E sabe que o versículo no original, a palavra no original de salvar, ela significa livrar, proteger, curar, preservar, fazer o bem e tornar íntegro. E o que estava perdido significa é algo que estava extraviado, algo que estava condenado à morte física ou espiritual. E como eu falei, talvez hoje você chegou aqui assim, dessa maneira. Você talvez chegou aqui sem sonhos, ou talvez você chegou aqui com muitos sonhos, ou parece que era muito longe, distante demais para acontecer com a tua vida, distante demais para que se realizasse com a tua vida. E a palavra diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, aquilo que estava extraviado, aquilo que estava condenado a uma morte física ou espiritual, aquele que estava condenado talvez a viver afastado de Jesus. Em primeiro lugar, reconheça, agradeça se você já foi salvo, se você já foi encontrado por Jesus e por esse amor, mas talvez você vai precisar reconhecer algo. Vai precisar reconhecer algo que perdeu, algo que foi deixado de lado. Talvez hoje vai ser o dia que você vai precisar reconhecer que você deixou o primeiro amor. Que talvez você fez tantas promessas, talvez até mesmo para a tua família. Você fez tantas promessas de se dedicar, de se entregar, de se comprometer. Sabe que nós, na semana passada, nós tivemos, o pastor realizou 2 casamentos. E é tão bonito ver os votos, ver aquilo que é prometido. E quantas coisas você já prometeu na sua vida? Talvez você já prometeu ser um pouco mais saudável na sua alimentação. Talvez você já fez uma promessa de que você leria a Bíblia em um ano. Talvez você já fez uma promessa que você iria orar mais. Talvez você já fez uma promessa de que você iria reclamar menos. Mas existem tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente deixa. Mas hoje é o dia que você pode voltar a sonhar, voltar aquilo que você perdeu. E por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. E que nesse momento você feche os seus olhos. Sempre digo que quando fechamos os nossos olhos físicos, nós abrimos os nossos olhos espirituais. E nesse momento, com os teus olhos
olhos fechados, você possa contemplar Jesus. Que você possa contemplar aquele que te amou primeiro. Que você possa contemplar aquele que está de braços abertos esperando você. E talvez hoje você quer vir diante do altar e você quer entregar e pedir algo. E você reconheceu que você perdeu. Talvez você hoje vai pedir, Senhor, traz de volta o primeiro amor. Traz de volta o esforço. Senhor, eu reconheço que eu preciso me esforçar, mas não me ajuda. Talvez hoje você vai vir diante do altar e você vai dizer, Senhor, me ajuda. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso começar de novo. Senhor, talvez hoje você vai dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou aquele que estava perdido. Hoje eu fui encontrado pelo teu amor, eu fui encontrado por esse amor que não olha pelos meus erros, que não olha para as minhas falhas, mas um amor que aceita. E talvez hoje você está entendendo isso e você está sentindo no teu coração que é com você, venha diante do altar e entenda que esse amor não aponta as tuas falhas. Esse amor coloca sonhos no teu coração, que traz perdão, que traz expectativa, te traz sonhos. Esse amor restaura essa aliança que estava perdida. Se você quer essa oração, quer entregar isso, venha te tocar, venha com o coração aberto para iniciar um novo ritmo da sua vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite. Senhor Deus, nós estamos aqui e reconhecemos, Pai, que nós precisamos, Senhor, voltar ao amor, voltar ao esforço, Senhor, voltar aos sonhos, voltar, Senhor Deus, a projetos. Talvez, Senhor Deus, existam projetos na nossa vida que estavam, Deus, deixados de lado pelo preço que nós precisávamos pagar. Mas que hoje, Pai, o Senhor possa trazer, Deus, força, possa trazer visão, Pai, possa trazer sonhos e projetos nos corações. Deus, que o Senhor ajude o Espírito Santo a reconhecer, o Senhor que convence na verdade do pecado e da justiça. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa noite a reconhecer aquilo que precisa de mudança, a reconhecer aquilo que precisa de esforço. Nos mostra, Espírito Santo, aquilo que precisamos nos esforçar e deixar e começar algo novo e nos esforçar por viver e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Alcança, Senhor Deus, a cada um que aqui está. Espírito Santo, derrama a tua graça, derrama o favor, derrama a tua unção, Senhor, para começar algo novo. E aquele, Senhor Deus, que hoje reconheceu que era o que estava perdido, que é o que estava afastado, mas o Senhor encontrou, Deus, que hoje ele possa entregar seu coração para Jesus, possa entregar completamente a sua vida para ti, Jesus, e receber uma nova vida, receber uma nova história, ter o seu nome escrito no livro da vida e começar uma nova história contigo. Senhor Deus, eu oro por aqueles sonhos que hoje talvez se perderam, que foram deixados de lado, talvez pelas frustrações, por aqueles, Deus, que talvez hoje reconhecem que precisam de cura nos seus corações, Senhor, que perderam o amor, que perderam a paz. Talvez, Deus, hoje existam pessoas aqui que perderam o sono e não têm conseguido dormir, que a partir de hoje o Senhor possa restaurar as suas vidas, restaurar os sonhos, restaurar a paz. Senhor Deus, se existe algo que precisa de conserto, traz o conserto para as suas vidas, traz, Senhor, uma nova história, traz, Senhor, um novo começo, traz a direção, Pai, e que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia de restauração, Pai, e o teu propósito a se cumprir em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. E que você possa agora erguer a sua mão direita e orar comigo assim, e declarar com a tua voz, diga: Senhor Jesus, eu reconheço, eu era aquele que estava perdido, mas o teu amor me encontrou, o teu amor me resgatou, e que o Senhor possa me ajudar todos os dias a me esforçar pelos meus sonhos, pela minha família,
pelas pessoas que o Senhor coloca ao meu lado. Me ajuda a ter um esforço e que eu seja, Senhor, uma testemunha viva que influencie outras pessoas a se aproximarem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado. E diga assim, ó, vai ser um novo tempo na nossa casa, na nossa família. Se você puder falar para alguém, diga assim, será um novo tempo para você. Declare essa palavra sobre quem está ao seu lado. Aleluia. Você pode se sentar por um momento. Nós já estamos encerrando esta reunião, mas nós, antes de encerrarmos, antes de nós orarmos, para que você possa ir para casa abençoado, eu quero fazer um convite muito especial. Para a semana que vem, nós vamos ter o nosso culto gaúcho, né? Não, fala de novo. Semana que vem, nós vamos ter o nosso culto gaúcho. Pastor, como é que é? Eu tenho bombacha em casa, eu tenho bota, eu tenho lenço, eu tenho chapéu. Pode vir trajar. Pastor, eu gosto de tomar chimarrão. Traga o teu chimarrão. Pastor, eu tenho cavalo. Venha a cavalo. O que não pode fazer é deixar de estar aqui domingo que vem. Convide um amigo, a gente sabe. Pastor, eu não tenho traje. Não tem problema. Está tudo bem, vai ser um domingo especial. Vamos estar recebendo os homens que estarão retornando do encontro com Deus. E vai ser uma noite muito maravilhosa. E eu sei que Deus tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu quero fazer um pedido para vocês. Que você convide alguém para estar aqui. Sempre gosta. Ó. Mas vai ser muito legal, vai ser uma noite muito especial. E eu quero dizer para você convidar alguém para estar aqui nesta noite do domingo que vem. Vai ser maravilhosa. E durante a semana nós temos muitas células. Você que ainda não participa de uma célula, que você possa estar participando, possa estar me chamando, ou pastor, algum líder. Os líderes de célula, levanta a sua mão. Você que é líder aí, ó. Temos muitos líderes, você pode procurar alguém para poder estar indo nesta célula, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E por último, nesta noite, meu Deus, não enxergo nada. Dois minutinhos. Quero convidar a pastora para vir aqui, ela estava de aniversário essa semana. Eu me perguntando como é que tu fez para comprar isso. Mas, meu amor, encontrar Jesus foi a melhor coisa da minha vida. Mas ter você foi o maior presente que ele me deu. Eu queria além de nada, isso é para você não. Eu como os chocolates, mas eu queria convidar você, a igreja, para nós orarmos pela nossa pastora, abençoando a vida dela. Se você pudesse coloque de pé nesse momento, estenda a tua mão sobre ela e vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, nesta noite eu quero te agradecer pela vida da pastora Morgana. Obrigado, Jesus, pelo coração que ela tem. Obrigado, Senhor, porque sempre tu tens dado
dado a palavra certa, no momento certo. O Senhor colocou um amor tão grande pela tua obra, pela tua palavra, no seu coração. E pedimos, Deus, que tu abençoe elas cada dia mais, derramando, Senhor, o teu mover, o teu cuidado, Senhor, abençoando os seus lares, abençoando, Deus, a nossa família, cuidando de cada pessoa desta igreja, Pai. Que tu cuide delas, Deus, que todos os sonhos que o Senhor preparou para elas possam se cumprir, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos nesta noite. Amém e amém e amém. Parabéns. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.